A paz do Senhor, irmãos, a graça e a paz para os irmãos que estão entrando agora nessa live. 12h15. A gente teve um contratempo. Tivemos um contratempo aqui hoje e acabamos chegando meio atrasados. Mas a gente vai estar começando agora. Quero convidar os irmãos para participar conosco. Amém? Vamos compartilhar. Quero convidar os irmãos para curtir, comentar. Participe conosco, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Paulo Francinete, a paz do Senhor, meu pastor. Glória a Deus. Vamos convidar os irmãos aí para participar conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão participando agora conosco. Glória a Deus. Irmão Roberto Dias, né, está conosco também. Pastor Paulo Francinete. Vai deixando sua mensagem aí, irmão. A gente vai estar lendo aqui na medida do possível. Logo a gente vai estar transmitindo a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor Gênesis Silva Costa, Márcia Costa, Valdonier Pereira Júnior, a graça e a paz, eleito do Senhor Jesus. A paz do Senhor, estamos assistindo, Pastor Gênesis, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nilces Miranda. Graças a Deus. Vamos estar, irmãos, agora louvando a Deus com o hino da harpa. E na seguida vamos estar explanando um pouco da palavra de Deus. Amém? Francisco Miranda Dias. Pastor Francisco, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, abençoados. Aqui está assistindo a igreja em São Bernardo. Igreja em São Bernardo, a paz do Senhor Jesus. Pastor Joel. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu pastor. Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor Lei Batista. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora conosco. Vamos estar agora louvando o Senhor com os hinos da harpa. Aleluias. Glória a Deus. Pastor Francisco Miranda Dias. Amém. Pastor Amaral Santos. A paz do Senhor, meu pastor. Pastor Edmagno, lá de Pacajá. Um abraço, meu pastor. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Manzilda Santo Oliveira. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Zilda. Glória a Deus. Graças a Deus. Estou tentando aqui, irmãos, ler o comentário dos irmãos. Aquele que eu não consegui, os irmãos me perdoam, tá? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Celi Moura, a paz do Senhor Jesus. O Egno, é isso mesmo? O Egno Souza, a paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. André Garcia. Celi Moura. Zilda Santos. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. 12 horas e 18 minutos.
28 de dezembro de 2020. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vai? Bom, a gente vai estar louvando o Senhor agora com o número 88, tá? Os irmãos continuam interagindo conosco, irmãos. O irmão vai entrando aí conosco ao vivo, curtindo, compartilhando. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que possam estar conosco também, ouvindo e aprendendo da palavra do Senhor Jesus, amém? Louvor de número 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e qual verás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, os nossos corações. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente em gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, os nossos corações. Glória a Deus. Sorrisos teus, Louvado seja o nome de Jesus. Se não andar no Glória a mundo Deus. vil, desfrutarei, prazer verás, tempos de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, os nossos corações. Glória a Deus. E quando for No céu morar e descansar nos dias meus. feliz viver. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Receberei de ti, meu Rei, Meu santo Deus, revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e qual verás louvor, fervente em gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, os nossos corações. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Igreja em Guandu, da Restauração, seja bem-vindo, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Sérgio da Conceição, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. E logo a gente vai estar explanando a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Gilberto Malavote,
Glória a Deus, seja bem-vindo, irmão. Gilberto Malavote, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos lá ao Senhor com mais um louvor. De número 106. Glória a Deus. Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, ó, me faça reluzir no seu amor. Viva Cristo, minha rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, gran contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, rocha, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte. Me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, glória a Deus. Senhor da glória, louvado seja o que nome aos de Jesus. crentes sempre dá vitória. Glória e a Deus. Vida prometida que pra nós ganhou na glória cruz. a Deus. Viva Cristo, Condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmã Josiane Matos, seja bem-vindo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Débora Menezes, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o primeiro texto. O primeiro texto se encontra no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, onde fala acerca da genealogia de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jardim Silva, na obra da restauração, louvado seja o nome de Jesus, sejam bem-vindos. Igreja, obra da restauração, Jardim Silva. Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe os irmãos que estão participando. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão interagindo conosco. Irmãos, é importante compartilhar, tá? É importante a gente compartilhar essa live, e você compartilhando, você pode alcançar mais número de pessoas, tá? Então vamos compartilhar nas redes de cada um. Irmã Adileia Neves, Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. O texto de Mateus, capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 5. Glória a Deus. Irmã Ivone Pontara, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Irmã Ivone Pontara, glória a Deus. Irmão, se eu pronunciar o nome de alguns irmãos aqui de maneira incorreta, que os irmãos me perdoem, amém? Glória a Deus. Deus abençoe ricamente os irmãos que estão participando conosco. Glória a Deus. Vou estar agora lendo a palavra do Senhor, que certamente vai estar abençoando a vida dos irmãos, né, neste dia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.
Diz assim o texto, irmãos, do versículo 1 ao versículo 5, capítulo 1 de Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, Perez, Zerar, e Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Raabe e Boaz, Boaz gerou Ruth e Obed gerou a Jessé. Amém? Apenas até o versículo de número 5. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero estar falando um pouco sobre este assunto, para a gente já entrar no assunto que realmente é o assunto principal, que é acerca do arrependimento da fé, que é as duas ferramentas essenciais, né, uma das ferramentas essenciais para a salvação, né, do cristão, a salvação daquele que se aproxima de Deus. É necessário ter arrependimento e fé. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, antes de eu entrar neste assunto do arrependimento e fé, eu quero falar um pouco sobre a genealogia de Jesus, porque dentro desse texto eu encontrei aqui algumas coisas interessantes. São detalhes pequenos, mas eu achei muito importante passar para os irmãos, tá? Louvado seja o nome de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia em si, os 66 livros que nós temos, que compõem a Bíblia que nós carregamos, ela foi escrita, mas não foi colocada de forma correta. Os livros não estão alinhados, vamos dizer assim. Louvado seja o nome de Jesus. Por exemplo, se fosse colocar alinhado, provavelmente o primeiro livro da Bíblia seria Jó e não Gênesis. Amém? Isso é um outro assunto que a gente pode estar trazendo outra hora, mas no momento, para que os irmãos possam estar entendendo o que eu quero falar. Só que o Evangelho de Mateus, ele está colocado corretamente no início do Novo Testamento, tá? Ele é uma ponte, ele forma uma ponte entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Ou seja, ele é a ligação entre a promessa e a concretização da mesma. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse livro de Mateus, Jesus ele é adicionado com o clímax das profecias do Antigo Testamento e o fundamento para o cristianismo neotestamentário, vamos dizer assim. Louvado seja o nome de Jesus, tá? A Bíblia em si, ela traz a realidade da vinda de Deus ao encontro do homem com o propósito de reconduzi-lo à comunhão com Deus. Amém? Mateus, evangelista Mateus, ele sentiu o sabor especial dos peixes, dos pães multiplicados. Ele viu o poder de Deus em ação sobre a natureza. Ele viu o poder de Deus em ação a favor dos homens. Então é importante nós notarmos esses detalhes. Glória a Deus. Mateus, ele mostra um Deus que o mundo precisa. Jesus esteve entre os fariseus, entre os saduceus, entre os escribas, entre os judeus e entre outros. Ou seja, ele estava aberto a salvar o homem, independentemente de sua etnia, de sua raça, etc. Tá? O povo judeu, ele sempre deu uma importância à genealogia, tá? Para que a gente possa estar compreendendo por que eu estou lendo esse texto. Louvado seja o nome de Jesus. O povo judeu, ele sempre deram importância à genealogia. Nesses dias, a genealogia, ela foi, vamos dizer que, decisiva para saber quem era quem. E a genealogia de Jesus, ela abre o evangelho escrito por Mateus, e é importante perceber, que é onde eu quero chegar, que 4 mulheres são citadas. No evangelho de Mateus, são 4 mulheres são citadas, que é algo que não é muito comum, tá? Por que eu digo que não é comum, irmãos? Encontrar o nome de mulheres no meio de genealogia. Isso não é comum, porque a maioria das genealogias judaicas, elas não incluía pessoas do sexo feminino, tá?
E a menção dos nomes dessas mulheres aponta a graça e aponta a misericórdia divina de Deus. Os nomes de Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, né? É a demonstração de que não há acepção de pessoas no Evangelho, tá? É tanto que Ruth, por exemplo, Ruth era moabita. Tamar, ela seduziu o seu sogro, Judá, em um relacionamento totalmente inadequado. Raabe era prostituta pagã e salvou os judeus, né, ali em Jericó. Batseba, por sua vez, ela cometeu adultério com o rei Davi. Ela era judia, mas podia ser chamada de Hitita ou de Eteia por ser casada com Urias, né, o Eteu. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, para que a gente possa compreender então, a palavra de Deus, é exatamente isso. Né? O Evangelho de Mateus, ele abre um espaço mostrando aqui que o Deus a quem nós estamos anunciando, ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então eu li todo o texto de Mateus, do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 5, simplesmente para mostrar, né, o nome dessas 4 mulheres, que é citado, que é demonstrando aqui a graça e a misericórdia divina de Deus sobre a vida do homem. De maneira nenhuma as mulheres ela entraria na contagem das genealogias judaicas, mas o livro de Mateus ele abre mostrando que existe sim um espaço para todos dentro do reino de Deus, independentemente de etnia, religião, vamos dizer assim, independentemente de qualquer que seja, desde que nós vamos entrar agora no na segunda parte da mensagem, que é o arrependimento. Tem que ver arrependimento, né, e fé. Então, desde que haja arrependimento e fé, independentemente, né, de religião, independentemente de raça, de etnia, se houver um arrependimento e largando a obra infrutífera, né, largando o pecado, abandonando o pecado, certamente existe um espaço para qualquer pessoa dentro do reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ler agora um segundo texto, ainda de Mateus, capítulo 3. Também é um texto muito conhecido. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Vamos estar passando aqui para o segundo texto. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 10. Amém? Glória a Deus. Pastor José de Moura Chaves. Seja bem-vindo, irmão. Irmã Viviane Santana. Deus abençoe. Irmã Cristiane. Louvado seja o nome de Jesus. Marinalva Ferreira. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Vamos estar passando aqui, irmãos, para a segunda parte da mensagem, tá? Vamos ler. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai de Abraão, a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E este também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1, versículo 10, a mensagem de João Batista, tá? Mensagem forte, por sinal. João Batista, ele não está massageando o ego. João Batista, ele não está alinhando pensamentos humanos. João Batista, ele está com uma única intenção com esta palavra, com esta mensagem. Louvado seja o nome de Jesus, tá? João Batista, ele está com a incumbência, com a responsabilidade de fazer com que o homem reconheça o seu estado pecaminoso e que ele se volte, que ele volte a sua face para o seu Criador, para Deus. A intenção de João Batista aqui, irmãos, quando ele se coloca ali na Judéia, no deserto da Judéia, batizando, ensinando, pregando, a intenção dele não é levar a chave da vitória, a chave que abre porta, que dá casa, que dá carro, não. A mensagem que João Batista está trazendo aqui é uma mensagem, vamos dizer que dura, pesada, mas é uma mensagem verdadeira. É uma mensagem do coração de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Voltando ainda no período intertestamentário, tá? É importante a gente notar alguns detalhes. Eu não quero deixar isso que passar, para que os irmãos possam pegar mais afinco a palavra do Senhor. Era de consenso entre os judeus, tá? Estavam de acordo, vamos dizer assim, né? Era de consenso entre os judeus que durante 400 anos Israel não tinha profeta da parte de Deus. Israel, por 400 anos, não tinha recebido um profeta, a nação que viesse da parte de Deus, por 400 anos. Isso era de acordo entre todos os judeus. Eles sabiam disso. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, o ministério de João Batista, ele causa uma grande sensação, um grande impacto naquele momento em que ele aparece, ele surge ali na Judéia, anunciando a palavra. Então ele causa essa sensação. O versículo 1 aqui do capítulo 3, ele diz: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia na sua mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Para o homem pecador, essa era a mensagem do céu, tá? Para o homem que reconhecia que era um pecador, para o homem que reconhecia que necessitava de Deus, que precisava de Deus, essa era a mensagem do céu. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Deus passou 400 anos sem levantar um profeta na terra, mas Deus continuava agindo naturalmente. Só não tinha profeta que falasse em nome do Senhor e que realmente fosse levantado por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, para aquele que sentia o desejo de promover a sua alma ao reino dos céus, essa mensagem de João Batista, arrependei-vos, tá? Arrependei-vos. Essa era a mensagem vinda do céu. Essa era a mensagem que fazia a diferença naquela época. Louvado seja o nome de Jesus.
Glória a Deus. Era por meio do arrependimento que o povo devia se preparar para receber o Messias. Tá? Era por meio do arrependimento. E com essa mensagem, João Batista, ele se identificou com o mensageiro mencionado por Malaquias e também por Isaías. A sua mensagem era forte, muito forte, pois ele chamava os fariseus, os saduceus, de raça de víboras, como nós lemos aqui agora há pouco, né? Raça de víboras. Dizia que eles não deviam pensar apenas no ato do batismo, mas que eles deviam dar provas de arrependimentos. Eles deviam dar prova de arrependimentos. Louvado seja o nome de Jesus. O que é que João Batista está falando aqui, irmãos? Batista está anunciando que o Messias está vindo e que o povo precisa se preparar para receber o Messias. Esse Messias ele já era esperado há muitos anos, tá? Desde o período intertestamentário, muito antes, o Messias já era mencionado e já era esperado, já era aguardado. E a mensagem de arrependimento era essa mensagem que o povo se preparava para receber o Messias. Então, quando eles vê João Batista anunciando, chamando os fariseus, chamando os saduceus de raça de víbora, e dizendo: arrependei-vos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora João Batista ele se identifica. Ele é identificado como o mensageiro anunciado por Malaquias e o mensageiro anunciado por Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então João Batista, ele dizia que o povo que vinha a ele não deveria pensar apenas no ato do batismo, né? Mas eles tinham que dar provas de arrependimento. E todos aqueles que estão ligados ou estão afiliados a alguma igreja devem lembrar disso, tá? Qualquer pessoa, irmãos, que esteja afiliado a um ministério, esteja afiliado a uma congregação, uma sede, a uma igreja, seita, seja lá o que for, ele precisa se lembrar disso. Não pode se esquecer disso. Louvado seja o nome de Jesus. Escute, ninguém pode salvar-se, ninguém pode ser salvo, ninguém, por um mero ato de batismo, tá? Ninguém, vou repetir para que os irmãos possam compreender, ninguém pode salvar-se apenas por um mérito ou por um ato de batismo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou explicar para os irmãos entenderem melhor, tá? Ninguém pode simplesmente achar que o ato do batismo já é necessário. Não. Por quê? Porque é necessário o arrependimento e a fé. Louvado seja o nome de Jesus, tá? Lembre-se disso. Ninguém pode salvar-se apenas por um mero ato de batismo. É necessário arrependimento e é necessário também fé. Então somente assim é possível sepultar o velho homem e nascer uma nova criatura, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, né? Onde o velho homem morre e nasce ali uma nova criatura. Então, o que é o arrependimento? Louvado seja o nome de Jesus. Tá, irmãos? O que é o arrependimento? Quando a gente está falando de arrependimento, é interessante a gente compreender, é preciso a gente entender o que é o arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. O que é o arrependimento, irmãos? Primeiro, vou fechar aqui. Arrependimento é abandonar o pecado. Arrependimento é abandonar o pecado. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é conversão. Arrependimento é tomar um novo rumo. Arrependimento é virar as costas ao pecado. É uma mudança radical de direção. Isso é arrependimento. Essa vamos dizer que o que é o arrependimento, só para a gente poder compreender melhor. O arrependimento de uma forma geral. O arrependimento, irmãos, é transformação de vida, tá? Esse é o conceito correto. Transformação de vida. A exigência era que todos os homens, todos os seres humanos abandonassem os seus pecados, tá? João adverte que a confiança na herança ou nos privilégios vamos dizer,
a confiança na herança ou nos privilégios seria de poucas utilidades. Porque eles confiavam na herança, eles confiavam em algum privilégio, mas era de pouca utilidade, na verdade. Né? Olha o que João Batista ele diz para você entender melhor. Ele diz assim, ó: não digam entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque, pois destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Muitos vinham até João Batista para serem batizados. É verdade, muitos vinham para ser batizados. Por isso João Batista os desafiava e exigia por meio da pregação que dessem frutos e que demonstrassem um verdadeiro arrependimento. Não era o suficiente apenas vir até João Batista, descer ao Rio Jordão. Não era o suficiente que eles viessem apenas até João Batista e fossem batizados, mas era necessário que eles dessem frutos de arrependimento, que eles demonstrassem esse arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Então João, ele exigia por meio da pregação que eles dessem frutos e demonstrassem o verdadeiro arrependimento. Ao invés de ficarem recitando, eles recitavam serem filhos de Abraão, achando que com isso eles participavam dos méritos do patriarca, herói da fé. Louvado seja o nome de Jesus. E não é bem por aí, o caminho é um pouco mais estreito, a coisa é um pouco mais diferente. Então eles vinham até João Batista, se batizavam e achavam que já era o suficiente, que não precisava abandonar o pecado, não precisava se converter, não precisava ter uma mudança radical de vida. Achavam que simplesmente por estar na igreja, achavam que simplesmente por ter o nome escrito no caderno de ata dos novos convertidos, achavam que já era o suficiente. Não é o suficiente. Esse era o primeiro passo, o batismo era o primeiro passo. Só que eles precisavam demonstrar, tinha que demonstrar, eles tinham que dar o fruto do arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Então eles achavam o seguinte: não, nós temos um mérito, nós somos judeus, somos judeus, somos da linhagem real. Então eles pensavam isso: nós temos um privilégio, nós temos um mérito. Mas não era o suficiente. Privilégios, herança, nada disso era o suficiente na mensagem de João Batista, na mensagem do reino dos céus. Glória a Deus. Porque ele diz, olha, Deus, ele pode suscitar filhos a Abraão até de pedras. Deus pode dar filho para Abraão das cinzas. Deus pode dar filho de Abraão de qualquer coisa, porque ele é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não adianta ser filho de Abraão se não tiver arrependimento. Não adianta ser filho de Abraão se não crer, se não tem fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então com isso eles achavam, irmãos, eles achavam que com isso já era o suficiente, já era o necessário para que eles tivessem os mesmos méritos do patriarca Abraão, do pai da fé, do herói da fé. Aleluias. Eles estavam enganados. Louvado seja o nome de Jesus. Eles estavam enganados. Como tem muita gente ainda, tem muita gente que está enganado. Na verdade, quando a pessoa aceita a Cristo, alguns às vezes vêm para a igreja não com o pensamento de se arrepender, não com o pensamento realmente de se aproximar de Deus, porque se aproximar de Deus é conversão, se aproximar de Deus é arrependimento, se aproximar de Deus é fé, é obediência à palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então João Batista, ele exigia por meio dessa pregação que eles dessem frutos, que ele demonstrasse o verdadeiro arrependimento, ao invés de ficar recitando, ei, nós somos filhos de Abraão, achando que com isso eles participassem dos méritos do patriarca, do herói da fé, de modo... João Batista, vamos dizer, irmãos, João Batista, ele não era suave na sua pregação. João Batista não era suave na mensagem.
ele não tinha aquela mensagem light, né, que a gente conhece hoje. João Batista ele não tinha aquela mensagem diet que agrada aos ouvidos humanos. João Batista não pregava o que a igreja queria ouvir, o que os seus ouvintes, o seu auditório queria ouvir. João Batista pregava o que eles precisavam ouvir, o que era necessário que eles ouvissem. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então a mensagem de João Batista ela não era suave. João Batista ele não era suave na pregação. Ele transmitia a verdade de um modo direto e franco. Diante da multidão ele condenava o pecado, ele mostrava suas consequências e ele não se preocupava em agradar o auditório, né? A mensagem de arrependimento era dirigida a todos os homens, tá? A todos os homens. Nós mesmos precisamos de nos arrepender das nossas condições pecaminosas para termos a possibilidade de nos relacionar novamente com Deus. Nós precisamos disso. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos, né, do arrependimento para nós alcançarmos a possibilidade de um relacionamento novamente com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa mensagem de arrependimento, ela foi dirigida primeiramente para o povo de Deus que se havia se afastado de Deus, que tinham se desviado. Muitos precisavam de um despertamento espiritual e inicialmente o arrependimento e a fé, elas são os ingredientes essenciais para a nossa salvação. É impossível crer realmente e permanecer na prática do pecado. O pecado tem que ser abandonado inevitavelmente. Essa é a verdade, né? É impossível você crer realmente e permanecer na prática do pecado. Quando você crê e você tem arrependimento, inevitavelmente o pecado ele é abandonado, tá? A fé ela aproxima o homem de Deus, enquanto o pecado afasta, separa o homem de Deus. Jesus, ele quer levar o homem, irmãos, a uma correta relação com Deus, tá? Ele quer levar o homem a uma vida correta diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus no versículo 12, ela diz: a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo. Significa que todos seremos ajuntados, recolhidos como bons grãos e outros recolhidos como farelos destruídos e queimados a fogo. A vinda de Cristo vai trazer tanto salvação como julgamento, tanto a presença do Espírito Santo como a condenação pela falta do arrependimento. O homem precisa de salvação. Não importa a sua condição, o seu status, é necessário que ele creia e é necessário que ele se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então essa é a palavra de Deus para nós hoje, tá? Espero que os irmãos tenham compreendido, tenham aprendido que a mensagem que nós, como igreja na terra, temos que continuar anunciando é essa. Não pode mudar de maneira nenhuma. Nós estamos vendo aí que está levantando uma nova geração. É uma geração que está trazendo uma mensagem um pouco que adulterada, vamos dizer assim, meio adulterada, tá? Lucas, Dr. Lucas, ele anuncia a Teófilo: olha, Teófilo, assim como tu ouvistes a palavra, eu quero que tu continue anunciando ela da mesma forma. Lucas, ele escreve um tratado a Teófilo, exigindo de Teófilo, exigindo daqueles que anunciaram a palavra, que de forma alguma eles jamais deveriam adulterar a palavra de Deus. Infelizmente a geração que está levantando hoje é uma geração que não está muito preocupada em transmitir a palavra realmente como ela é. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a verdade, tá? Então, a nossa
preocupação hoje é essa, irmãos. Nossa preocupação hoje é essa, transmitir a palavra como ela realmente é. Porque sem isso aqui, sem a palavra de Deus, não existe transformação. Sem a palavra de Deus não existe arrependimento, não existe fé, não existe salvação. Tá? A palavra de Deus é revelação divina. A palavra de Deus é ela que vem ao encontro do homem, que leva o homem a ter um encontro com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia, ela é o livro dos livros. É o livro por excelência. A Bíblia é a maior revelação de Deus à humanidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Foi. Vou desligar 5 minutos. Glória a Deus. Irmãos, vou encerrar essa live. O celular vai desligar. Eu espero que os irmãos tenham acompanhado. Quero que os irmãos transmitam essa palavra. Os irmãos compartilhem. Agora ao vivo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Caiu não? O celular está querendo desligar aqui, irmãos. Acho que não vai dar tempo nem da gente fazer a oração, o clamor. Tá? A gente vê se consegue aqui. Amém. Glória a Deus. Você consegue colocar ali. Bota isso na cabeça. Glória a Deus. Irmãos, deu um probleminha aqui no celular aqui, mas já foi resolvido, tá? Graças a Deus. Foi resolvido. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que esteve conosco, né? Já deu uma hora em ponto. Eu tinha mais algumas coisinhas para falar, mas não vai dar mais, né? Vamos respeitar aqui, fazer as coisas com decência e ordem, como exige a palavra de Deus, tá? Quero estar encerrando, quero estar fazendo uma oração, orar juntamente com os irmãos, né? Agora mais cedo a gente recebeu uma mensagem de um varão, pastor, pedindo oração, né, no clamor do meio-dia. Deixa eu ver se eu lembro o nome do vaso. Louvado seja o nome de Jesus. A gente vai estar. Oração aí pra dor de cabeça. Glória a Deus. Irmão Paulo Ribeirinho, roga orações, muita dor de cabeça. Irmão, vamos estar orando. Deus vai estar curando, tenho certeza disso, tá? Irmão Paulo, Deus vai estar abençoando agora. Essa dor de cabeça vai estar desaparecendo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão Adalto, né, apóstolo, né, ele pediu também a oração mais cedo e a gente vai estar orando agora, tá? Vamos estar orando pelos irmãos, para que os irmãos recebam a sua cura, recebam a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Quero, antes de encerrar, a gente começar a oração, quero só agradecer primeiramente a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que esteve conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Agradecer a Deus mais uma vez. Eu não posso deixar de mencionar, irmãos. Pastor João Crisóstomos, meu amigo, meu pastor, né, tem nos ajudado muito mesmo. Pastor João, Deus abençoe. Pastor Amaral Santos, um abraço, pastor Cleiton, amém. Deus abençoe, pastor Edmagno. Glória a Deus. Não posso deixar também de frisar o nome do pastor Paulo Francinetti. Todas as manhãs tem mandado a mensagem, a gente tem se alimentado com a sua palavra. Deus abençoe ricamente, pastor Paulo Francinetti, a sua mensagem pela manhã é de suma importância para a nossa vida, para a minha vida especialmente. Eu recebo a sua palavra e transmito ela também para os meus contatos, tá? Eu pego a mensagem que você me envia e encaminho para os meus contatos também. Então estou sendo abençoado e através da sua palavra estou abençoando mais pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor Orley Batista. O pastor Orley foi quem me deu essa responsabilidade hoje de transmitir esta live em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos orar.
Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Magnífico e eterno Deus, Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Eu levanto a minha mão, Senhor, para o céu, em gratidão a Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Eu te louvo, Jesus, por esta live, por esta palavra, pelos irmãos que estiveram conosco. Eu te louvo, meu Deus, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Aleluia, Jesus. Eu louvo o Senhor, meu Deus amado, por aqueles que estão nos acompanhando nesta live, neste momento. Senhor, no poder e na autoridade que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu quero neste momento, meu Deus, estar repreendendo, Senhor, a dor de cabeça, a febre, a enfermidade, o mal-estar, a doença no corpo físico, no corpo espiritual. Eu quero estar repreendendo, Senhor, todo e qualquer tipo de enfermidade que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo ricamente, Senhor da glória, cada um que está nesta live, cada um que está compartilhando, cada um que está, meu Deus amado, neste momento, comentando. Eu venho abençoar ricamente, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja salvação na família, que haja salvação no casamento, nos filhos, que haja, meu Deus, fé, que haja arrependimento, Senhor da glória. Que Teu Espírito Santo possa causar esses frutos, Senhor da glória, na vida de cada um dos que estão ouvindo esta palavra neste momento, Pai. Venha nos abençoar ricamente, meu Deus. Nós abençoamos, nós clamamos neste meio-dia. Nós clamamos, Deus, mais uma vez, Pai. Eu não posso deixar de orar pela nação, pelo país, pelo Brasil neste momento, Senhor da glória. Estamos enfrentando, Senhor, estamos atravessando esta crise, louvando e adorando o Teu nome, Senhor. O diabo, mais uma vez, ele perdeu, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como ministro do Teu Evangelho, como ministro, meu Deus, da Tua palavra, eu declaro o nosso país, eu declaro o Brasil, é do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu declaro, Senhor, que esta nação pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu abençoo nossos governantes, eu abençoo o nosso presidente da República, eu abençoo, meu Deus amado, todos os poderes legislativos, executivo, Aleluia, glória a Deus, poder judiciário, executivo, legislativo, todo poder eclesiástico, eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que haja, meu Deus, libertação no Brasil. Em nome de Jesus. Toda arma forjada do inimigo contra esta nação caia por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos ricamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, amém, e que o amor de Deus Filho e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com cada um, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Está encerrado, irmãos, em nome de Jesus.